Um cara de cabelo escuro, coberto de hematomas, acorda e se pergunta quanto tempo esteve inconsciente. Ele pensou que no dia seguinte seria seu primeiro dia na universidade e que não podia se atrasar. Pendurado de cabeça para baixo por uma corda, ele abriu um olho e lembrou que tinha sido levado para um terreno baldio e espancado tão severamente que perdeu a consciência, sendo então suspenso em uma árvore. Havia vários caras à sua frente com sorrisos maliciosos. Um deles, de cabelo rosa penteado para trás, disse que ele tinha azar de ser colega de classe de um lixo como ele na escola, mas que nem imaginava que isso se repetiria na universidade. O protagonista pensou que eles não estavam planejando deixá-lo descer. Jogando de volta o caderno azul, o cara de cabelo rosa disse a Lindy que ele era resistente para um órfão. Ele contou que o espancava constantemente na escola, mas que ele nunca morria. Lingu pensou que o nome desse cara era Al, um ex-colega de classe, ou melhor, um valentão. Com um sorriso perverso, Al disse que tinha visto seu personagem no jogo e que ele parecia legal, mas que achava que Lingu era tão miserável na vida real que tentava ser um garoto bonito no jogo, pelo menos. Os olhos de Al se arregalaram e, depois de dizer que a simples visão dele o irritava, ele o socou no peito. Lingu cuspiu sangue e pensou em como tinha se apegado a isso desde que acidentalmente esbarrou nele na escola, e que era inútil pedir desculpas. Al riu maliciosamente, franzindo a testa, e o protagonista concluiu que não havia sentido em pedir misericórdia a pessoas como ele. Ele perguntou quem permitiu que ele se tornasse um desperto. O desperto é um símbolo da segunda evolução da humanidade, sob a influência da crescente popularidade do jogo Sky Valley. Jogadores que atingem o nível máximo mais rápido que os outros ganham a oportunidade de transformar o jogo em sua profissão. Graças a isso, suas habilidades no jogo são transferidas para a vida real. Esta é a segunda evolução, o despertar. Quanto mais jovem e forte for o desperto, mais valioso ele é para o Estado, com sua superioridade sobre as pessoas comuns e seus privilégios especiais na vida cotidiana e na educação, os despertos se tornam a elite. Al balançou a mão zombeteiramente e disse que havia manchado a mão com o sangue de lixo. Os dois caras ao lado dele olharam para Lingu surpresos, e um deles disse que, se continuasse a espancá-lo, ele poderia morrer. Com uma expressão ameaçadora, Al se virou para ele e perguntou se ele sentia pena. O cara, com uma voz amedrontada, disse que só estava com medo de que, se ele realmente morresse, pudesse ter problemas. Al perguntou se ele achava que, se tal miséria morresse, isso de alguma forma o afetaria, a elite. Lindsay estava pendurado de cabeça para baixo na frente deles, sangrando profusamente. Outro cara notou o olhar do protagonista. Os olhos de Lindsay estavam calmos. Al estava furioso, as veias em seu rosto saltando. Ele gritou que era isso que mais odiava nele. A habilidade de Al é um efeito de grito de guerra. O poder do grito de guerra atinge o corpo e a mente do oponente. A onda sonora da cabeça de Al sacudiu Lindsay, que estava pendurado. Ele gritou para ele admitir que era lixo, berrando furiosamente, e perguntou por que ele conseguia ver a firmeza em seus olhos. Ele gritou que era um desperto e perguntou quem ele pensava que era. Sangue jorrou da boca de Lingu, e ele pensou que, se tivesse a chance de se tornar um desperto, as coisas seriam diferentes. Um dos caras disse que estava ficando tarde e que era hora de ir. O sol começou a se pôr sobre a cidade, tingindo os edifícios de laranja. Al disse que estava entediado e que nem tinha se aquecido. Ele acrescentou que da próxima vez o espancaria ainda mais. Um dos caras começou, falando sobre o que aconteceria se não o soltassem. Al gritou que ainda não havia terminado e ameaçou que, se fosse interrompido, penduraria o outro também. Lingu está pendurado na árvore pelos pés e pensa que, se pudesse recomeçar, seria maravilhoso. Ele refletiu sobre como isso não aconteceria. Já no final da tarde, em um edifício residencial, Lindy sai do chuveiro secando a cabeça com uma toalha. Seu corpo está coberto de hematomas e escoriações. Ele olha para o capacete em cima da mesa, com fios e telas brilhando. Lindy está deitado na cama usando um capacete de imersão. Um círculo azul apareceu no capacete, revelando Sky Valley, a cidade principal de casa. O nome do personagem principal no jogo, assim como na vida real, é Lindy. Ele é um ladrão de nível máximo 120.
Está de pé em frente à tabela azul de jogadores. Lindy se considera um jogador talentoso, mas infelizmente começou a jogar um ano mais tarde que os outros, e por isso é inferior em muitos aspectos em comparação com quem joga há mais tempo. Olhando para cima, Lindy comenta que mal conseguiu a adaga lendária ontem, mas sua posição no ranking dos ladrões só piorou. Olhando para a tabela de jogadores, ele disse que alguns tiveram sorte de encontrar bons itens em cavernas inexploradas ou foram ajudados por jogadores de alto nível. O protagonista comentou que agora ocupa a posição 3.960.000. Folheando a tela com a mão, Lindy franziu o senho ao ver que, de 2061 para 2062, ele gastou um ano inteiro para entrar no top 100.000 jogadores de sua classe. Talvez isso fosse uma grande conquista para outro jogador. Na primeira página dos 100 melhores ladrões, só há deuses. Balança a cabeça e pensa em como ele não ficaria entre os 100 melhores ladrões. Ele caminha em meio às árvores, cabisbaixo, pensando sobre o quão intimidador é o topo do poder de combate, e que talvez ele também se tornaria um desperto se tivesse outra chance. Um cara musculoso em uma armadura se vira para uma garota e diz que, para missões assim, não é necessário pedir ajuda a forasteiros, e que eles podem chamar o próprio clã. Uma garota de cabelo rosa claro, vestindo um manto azul escuro, estava de pé com um livro roxo flutuando sobre sua mão. Com uma expressão preocupada, ela retruca, dizendo que, se não tivesse encontrado ele, já teria se juntado a outro grupo de jogadores. Ela disse que não queria usar a ajuda do clã e decidiu que já tinha aceitado a oferta dele e contratado outros jogadores. O homem armado sorriu de forma constrangida, coçou a cabeça e disse à garota que, como guarda-costas, era responsável por sua segurança, já que havia muitos vigaristas e pessoas com más intenções em Paradise Valley. Abrindo levemente um dos olhos, a garota respondeu que não era uma criança e sabia reconhecer esse tipo de coisa. Ele perguntou se ela tinha gastado muito para contratar os 3 atrás deles. O homem respondeu que sim, e disse que havia um ladrão entre eles, e muito provavelmente era aquele que estava perto do teleporte. Lindy se virou para eles e se apresentou, colocando a mão no peito. Disse que era um ladrão fantasma de nível 120 que foi contratado. O homem com rosto sério disse que ele não precisava se apresentar, pois já tinham visto sua mensagem. Ele comentou que Lindy estava ali apenas para completar o grupo, e que seu trabalho era simplesmente não atrapalhar. Lingu lançou um olhar sombrio para ele e pensou em como não gostava muito de conversar na realidade. Ele se perguntou por que algumas pessoas não sabem medir as palavras. O homem estava franzindo a testa para ele. Uma garota encapuzada, com orelhas de animal e rosto coberto por bandagens, disse a Lindy que ouviu falar que ele não pertence a nenhuma classe, nem mesmo à união de todos os clãs. O protagonista respondeu que era um jogador solo. A união de todas as classes é um ponto de encontro para os melhores jogadores, uma organização que aceita qualquer missão e cumpre qualquer requisito em troca de dinheiro. As habilidades de Langa muito são suficientes para se juntar à união, mas ele não pode pagar a taxa de entrada e precisa retirar dinheiro do jogo para sobreviver. Uma mulher com arco, vestida com armadura e um manto verde com capuz, comentou que jogadores solitários como ele eram os que mais a assustavam. Ela explicou que ele não tinha qualificações nem garantias, e que era possível que estivesse ali por acidente. A arqueira rangeu os dentes de frustração e perguntou quem ele pensava que era. A garota loira pediu que todos se acalmassem e não brigassem, dizendo que, como já estavam ali, deveriam começar a missão. Ela pensou sobre como as coisas já estavam saindo errado antes mesmo da missão começar e se perguntou se tudo daria certo. O homem apontou o polegar para si mesmo e sorriu, dizendo que não havia motivo para ela se preocupar, pois ele estava ali. Anunciaram que o grupo estava completo e que era hora de se teleportarem. Disseram a Lency que ele iria primeiro. Franzindo o senho, ele entrou no portal. A torre de figuras retangulares flutuantes brilhou com uma luz azul intensa, enquanto raios de energia azul envolviam tudo. O grupo, surpreso, perguntou o que estava acontecendo e por que o campo de teleporte estava tão estranho. Eles se questionaram sobre o que poderia estar errado ao olharem para o teleporte intensamente iluminado. A garota, com uma expressão preocupada, disse que isso nunca havia acontecido antes. Ela presumiu que fosse um erro no sistema e afirmou que Lindy já tinha entrado.
Lindy se encontrava cercado por uma energia azul brilhante. Ele se perguntou onde estava e comentou que deveria ter sido teleportado para o local da missão. Ele supôs que era algum tipo de erro. Olhando ao redor, surpreso, notou que a energia do teleporte estava muito caótica. Percebeu que seu corpo estava envolvido por retângulos azuis e ficou surpreso ao ver que seu corpo estava se desintegrando. Lindy pressionou o botão de sair sem sucesso e concluiu que o jogo estava com defeito. Retângulos azuis envolveram seu braço, e ele percebeu que seu corpo estava desaparecendo. Rindo amargamente, ele pensou em como tinha azar em encontrar um bug assim. Ele se perguntou se havia algo em sua vida pelo qual valesse a pena esperar. Com os olhos semicerrados, pediu que fosse rapidamente apagado. Enquanto desaparecia pela metade, ele notou que, apesar de tudo, o ambiente estava ficando muito silencioso por dentro. Ele se perguntou por que, no fundo, sentia-se calmo. Rindo, disse que não importava. Comentou que estava cansado e queria ser apagado também na realidade. Pensou que, de qualquer forma, não tinha nada pelo qual viver e carregava muitos arrependimentos. O homem, olhando para o teleporte, notou que Lindsay ainda não havia saído. Ele franziu o senho pensativo. Olhando para a tela de diálogo, ficou surpreso ao perceber que a conta de Len também havia desaparecido. Ao abrir os olhos, o protagonista viu uma lâmpada amarela à sua frente e se perguntou se havia voltado. Estendendo o braço à sua frente, ele pensou sobre o porquê de seu braço estar tão longo. Supôs que eram alucinações. Ao se sentar, disse que algo estava errado e pensou que seu corpo estava muito estranho. Ele notou um espelho próximo. Ao olhar para ele, viu o rosto de seu personagem no jogo. Surpreso, perguntou-se se estava dentro do jogo. O homem de cabelos brancos, com entradas profundas, notou que Lindy estava acordado. Assustado, Lindy perguntou quem ele era. Ele percebeu que aquilo era real. O homem perguntou se ele o havia assustado e comentou que parecia que ele não lembrava de nada. Disse que o encontrou em um beco enquanto estava pegando carne, mas logo se corrigiu, dizendo que ele encontrou Lingu enquanto jogava o lixo fora. Ele se perguntou preocupado onde eles estavam agora. Enquanto despejava algo em uma tigela com uma concha, o homem respondeu que estavam em sua casa e disse que Lingu tinha ficado inconsciente por um dia inteiro, então deveria estar com fome. Ele o convidou a comer algo. O protagonista perguntou o que havia acontecido. Em uma TV com a imagem fora de funcionamento, uma voz informou que o jogo Sky Valley, lançado em vários países, havia sido lançado há 3 meses. Lindy franziu o senho e olhou para a TV. A voz na TV disse que, desde o lançamento, o jogo atraiu uma infinidade de jogadores, quebrando todos os recordes históricos. O protagonista notou que Sky Valley havia sido lançado 3 meses atrás. A voz na TV anunciou que esse seria o maior evento de 2060 e incentivou as pessoas a se conectarem ao Paradise Valley e realizarem seus sonhos. Élico ficou surpreso ao perceber que o ano de 2060 havia sido 3 anos atrás. Ele se virou para o homem e perguntou em que ano estavam. O homem respondeu que, como disseram na TV, agora era 2060. Ele perguntou se estava delirando de fome. Élico ficou chocado ao perceber que havia voltado 3 anos no tempo e se perguntou se o céu tinha ouvido suas súplicas. Ele percebeu que realmente tinha recebido uma chance de recomeçar. O homem perguntou se ele estava bem. Lingu, sentado de costas para ele, tremia e ria. Com um sorriso, ele respondeu que se sentia mais do que bem. Ele pensou que, desta vez, tinha objetivos claros: entrar no top 100 e se tornar tão poderoso quanto aqueles jogadores lendários, se tornar o mais forte entre os despertos e criar seu próprio clã. Com o senho franzido, ele olhou determinado para a frente. Lindy estava sentado à mesa comendo o conteúdo de uma tigela. O homem gritou para ele comer devagar. Rindo, ele disse para não se apressar, pois havia mais comida na panela. O protagonista, com carne na boca e uma tigela na mão, esticou a mão para pegar pão e disse que, ao acordar, percebeu que estava com muita fome. Virando-se, o homem disse que daria mais comida a ele agora. Enquanto se servia de um prato, perguntou se ele estava sozinho. Lindy abaixou os olhos tristemente, suas mãos pararam de se mover, e ele pensou que, ao voltar no tempo,
percebeu que sempre esteve sozinho. Ele pensou que não sabia onde estavam seus pais e que talvez estivessem mortos há muito tempo. Ele se lembrou de andar por um beco coberto de neve, cercado por casais e famílias. Alice pensou que, no fundo, isso não o importava muito. Com uma expressão sombria, ele respondeu que estava sozinho. O homem fez uma pausa e disse que ele poderia vir ali de vez em quando, mesmo que ainda não entendesse direito o que era aquele lugar. Olhando para os sacos pretos no canto da sala, Lindy observou o ambiente local e concluiu que se tratava de uma favela. Perto dos arranha-céus da cidade, havia prédios deteriorados cobertos de rachaduras. Com um rosto triste, o homem acrescentou que aquele lugar também era um abrigo para pessoas que não conseguiam sobreviver na cidade vizinha. Ele disse que era um local onde os pobres se reuniam. Lingu se lembrou de que, em sua vida anterior, ele conseguia se manter com uma bolsa de estudos e economias de trabalhos temporários, o que lhe permitia alugar um quarto em um dormitório barato nas proximidades. O homem lembrou de um jogo que tinha acabado de ser anunciado na TV. Ele disse que alguém tinha gastado todas as suas economias há algum tempo para comprar um capacete de jogo e que não conseguia se acalmar porque queria comprá-lo tanto. O homem olhou para cima e disse que esse alguém era seu filho, que faleceu recentemente. Ele contou que seu filho havia lhe dito que havia um novo jogo chamado Sky Valley e que, se ele se tornasse um desperto, poderia trazer felicidade para ambos. Ele disse que tinha certeza de que faria seu nome nesse jogo. O homem comentou que realmente queria ajudar o filho a sair dali e questionou como era possível mudar a realidade tão facilmente através do jogo. Ele acrescentou que o filho foi ingênuo. Lindy respondeu que, de fato, era possível. Ao ouvir suas palavras, o homem olhou para ele com atenção. Luku apoiou a mão no encosto da cadeira e explicou que se tornar um desperto poderia mudar sua vida de forma radical. Ele afirmou que não era um jogo comum, franziu o senho e disse que o filho não estava mentindo, e que não era exagero dizer que o Sky Valley era como um segundo mundo no futuro. Lágrimas encheram os olhos do homem enquanto ele se lembrava das palavras do filho, que prometeu que o faria feliz. Ele comentou que a forma como Lindy falava sobre a seriedade do jogo o lembrava de seu filho. Rindo, agradeceu a Lindy e, com um sorriso, sugeriu que, se ele ainda estivesse estudando e não tivesse outro lugar para ir, poderia morar ali. Surpreso, o protagonista abriu a boca e agradeceu. O homem disse que tinha algo para ele, que era inútil guardar, já que seu filho não estava mais lá. Enquanto o protagonista recolhia os pratos da mesa, o homem lhe entregou um capacete de jogo. Os olhos de Lin se arregalaram ao perceber que era um capacete de primeira geração. O homem explicou que seu filho não precisava mais daquele objeto que realizaria seus sonhos e que finalmente pararia de acumular poeira. Ele perguntou ao protagonista se ele deixaria o sonho do filho continuar vivo. Lin disse, com seriedade, pediu para ele não se preocupar e, franzindo a testa, prometeu que não só continuaria o sonho do filho, como o superaria. Ele pegou o capacete das mãos do homem e decidiu começar imediatamente, colocando o capacete em sua cabeça. As caixas de diálogo mostraram: criar um personagem. Você escolheu o nome Lindy. Escolha sua raça e classe, humano. Lindy pensou que jogar como humano era mais confortável. A caixa de diálogo descreveu os humanos como os povos indígenas do vale, com qualidades físicas equilibradas e sabedoria impressionante. A sabedoria é uma arma de que os humanos podem se orgulhar. Além disso, os humanos têm 3 pontos adicionais de sabedoria e 3 de percepção. A cada nível, esses atributos aumentam com um ponto extra. Luku, olhando para as imagens dos elfos, lembrou que nunca gostou das orelhas pontudas dos elfos. A caixa de diálogo descreveu os elfos como a raça mais nobre, com uma aparência elegante e refinada, corpo flexível, domínio em armas à distância e corpo a corpo, além de 3 pontos extras em destreza e charme. A cada nível, esses atributos também ganham um ponto extra. Os orcs, descritos como uma raça guerreira, são conhecidos por sua força explosiva e corpo robusto, capazes de resistir a muitos ataques. Eles ganham 3 pontos adicionais em força e defesa, e cada nível adiciona mais um ponto a esses atributos. Linko ponderou sobre qual raça escolher. As vantagens de cada raça influenciam a escolha da classe. As 5 classes principais são guerreiro, mago, arqueiro, ladrão e sacerdote.
A classe ladrão possui 3 ramificações de melhoria. O ladrão das sombras, humano, especialista em assassinatos furtivos. O ladrão Alpi, elfo, que se destaca em velocidade e agilidade. E o ladrão Orc, que é forte em ataques e confrontos diretos. Lku decidiu escolher um humano porque havia jogado como ladrão das sombras em sua vida anterior e não queria desperdiçar a experiência acumulada. A caixa de diálogo mostrou: você escolheu um humano do sexo masculino, classe ladrão. Você adquiriu habilidades ativas básicas como apunhalamento. Você tem 12 pontos extras. Deseja distribuí-los nos seus atributos? Lku refletiu que o primeiro nível concedia 12 pontos extras e estava pronto para alocar esses pontos estrategicamente. Na sua vida anterior, ele havia entrado em uma cooperação com recomendações. À sua frente, apareceu uma caixa de diálogo com os atributos: força, percepção, defesa, agilidade, sabedoria e carisma. O protagonista clicou no botão de confirmação, decidindo que queria ser ágil nesta vida para poder subir de nível mais rapidamente. A caixa de diálogo anunciou que a distribuição das habilidades estava concluída e ele recebeu as roupas para ladrões da raça humana. Lingu, agora vestido com roupas pretas, foi envolto por luz e retângulos azuis enquanto as caixas de diálogo começaram a contagem regressiva de 5 a 1. Uma cidade branca com grandes cristais azuis e um castelo apareceu. A cidade principal dos humanos é casa. A caixa de diálogo disse: bem-vindo ao Vale Celestial. Envolto na luz azul, o protagonista pensou que estava de volta. Ele refletiu sobre como, em sua vida anterior, começou a jogar um ano após o lançamento do jogo, mas desta vez ele aproveitaria essa oportunidade. Lindy se viu em meio a uma multidão de pessoas. Ele olhou ao redor enquanto mais jogadores continuavam saindo do teleporte, deixando a área barulhenta. Lindy pensou que, embora o servidor tivesse sido aberto há apenas 3 meses, já havia tantas pessoas ali. Ao abrir as caixas de diálogo, ele decidiu que precisava se apressar e fazer um plano. Resolveu ver quem estava no nível mais alto no momento. Surpreso, ele viu que o primeiro colocado era Cicatriz Sombria, um guerreiro de nível 12. Cicatriz Sombria é um jogador que esconde suas informações pessoais. Ninguém conhece detalhes sobre sua identidade. Ele não se junta a nenhuma guilda, mas é alguém que todas as guildas tentam recrutar e é reverenciado como o imperador do povo e o jogador mais forte do Vale Celestial. Lingu cruzou os braços e comentou que Cicatriz Sombria, em sua vida anterior, sempre esteve no topo da lista. Ele acrescentou que um profissional sempre será um profissional. Com uma expressão séria, o protagonista disse que quase todos os jogadores que estavam no topo em sua vida passada também estão no topo agora, e que algumas guildas lendárias do passado só apareceram recentemente. Ele concluiu que precisava se apressar. Lingu agitou sua capa e pensou que, nesta vida, usaria sua experiência para se tornar um jogador invencível, insuperável por qualquer outro. Ao se aproximar do teleporte, ele refletiu que se tornaria o ladrão mais forte, com uma velocidade incomparável, quase como um deus encarnado. Franzindo o senho, ele decidiu que seria o primeiro a despertar. Enquanto entrava na luz do portal, estava determinado a iniciar sua ascensão. Monstros sobrevoavam a vila enquanto Lingu caminhava para dentro dela, saindo do portal e pensando que, embora já tivesse visitado essa vila muitas vezes em sua vida passada, ele ainda se surpreendia com a popularidade do lugar. Na vila de iniciantes da cidade principal de casa, o protagonista estava em uma rua movimentada. Uma pessoa gritava vendendo equipamentos para iniciantes, outra perguntava se havia navegação automática para missões, e uma terceira procurava formar uma equipe para caçar monstros, convidando os interessados a se juntarem. Um outro jogador perguntava se havia alguém de bom coração que pudesse mostrar o caminho. Um homem musculoso, de nível 4, cercado por pessoas, dizia aos iniciantes de nível 1 que todos eles começavam com uma moeda de prata e ele tinha armas e equipamentos para o primeiro nível. Com um sorriso, ele anunciou que esses itens eram muito melhores do que os padrões e que permitiriam subir de nível mais rapidamente. Ele os incentivou a se apressarem, pois os itens não estariam disponíveis novamente. Acima da palma de sua mão, havia uma caixa de diálogo amarela com um botão de confirmação de pagamento. Lindy olhou para a multidão. Uma pessoa perguntou se o vendedor tinha armaduras para guerreiros e mencionou que
Seria bom ter um pouco mais de proteção. Outra pessoa perguntou se havia um cajado para mago, enquanto mais alguém queria saber se ele tinha uma túnica de sacerdote que aumentasse a sabedoria e mana. O vendedor respondeu que tinha de tudo e pediu para irem um de cada vez. Lingu lembrou como, em sua vida passada, também gastou dezenas de moedas de cobre para comprar adagas de nível 1 para ladrões, que ofereciam 2 pontos a mais de ataque do que a adaga padrão de iniciante. Ele recordou como olhou para a adaga recém-adquirida com um brilho nos olhos. Tocando a testa com 2 dedos, pensou em como, olhando para trás, percebe o quão ingênuo foi. O vendedor anunciou a venda com alegria, enquanto Lingu fechou os olhos e refletiu que esses equipamentos podem ser obtidos no mapa de nível 3. Ele pensou que comerciantes como esses geralmente lidam apenas com iniciantes, que não se importam tanto com o aprimoramento dos itens, e que depois do nível 3 eles desaparecem. O protagonista continuou caminhando pela rua, considerando que o aprimoramento inicial não é difícil. Depois que o nível do jogador ultrapassa o 5º, ele não pode mais entrar na vila, a menos que seja por uma missão especial. Lingu pensou que era melhor se apressar para subir de nível. Abrindo os olhos, ele viu uma elfa de nível 1 com cabelo rosa pedindo para alguém levá-la junto, dizendo que seria obediente. Um rapaz riu, respondendo que certamente levaria uma elfa tão fofa com ele. Outro jogador de nível 1 na multidão gritou, perguntando se poderiam adicioná-lo também, garantindo que seria um lutador obediente. A elfa pediu para ser incluída se houvesse espaço e agradeceu com um sorriso. Lingu cruzou os braços, pensando que os jogadores de nível 3 e 4 eram especialmente populares ali, e que os de nível 5 na Vila dos Iniciantes eram como chefes. Um jogador de nível 5, usando um chapéu de mago, olhou ameaçadoramente para a pessoa à sua frente e disse que a levaria ao 3º nível por pelo menos 3 moedas. No vale, os jogadores podem formar grupos a partir do nível 1, contanto que a diferença de níveis dentro da equipe não ultrapasse 2 níveis. Por isso, é comum jogadores avançados se juntarem a grupos de iniciantes para eliminar monstros. Na caixa de diálogo do painel de gerenciamento da equipe, dizia-se que o limite atual para o capitão era de 3 pessoas. Jogadores de nível 1 podem formar equipes com jogadores até o nível 3, e o número máximo de jogadores depende do nível do capitão. Franzindo o senho, o protagonista pensou que a principal razão pela qual jogadores avançados apareciam em grupos de limpeza de monstros de iniciantes era porque havia muitas missões para eles. Um monstro morto estava no chão, com atualização escrito acima de sua cabeça. Lingu lembrou-se da multidão de nível 1 esperando na fila para matar monstros. Alguém na fila reclamou que o tempo de atualização era muito longo. Outro disse que sua missão era simplesmente matar aquele monstro e pediu para ser deixado passar. Um terceiro disse que o monstro estava prestes a ser atualizado, enquanto as pessoas atrás discutiam pelo lugar na fila. No vale, não há uma linha de história fixa, e inúmeras missões são determinadas pelas escolhas do jogador. O mais importante é explorar o mundo e desenvolver o personagem. Subir de nível no estágio inicial não é difícil. O único desafio é matar monstros, o que torna o progresso mais lento. Lindy, sorrindo, estava ao lado de uma placa e pensou que sabia como chegar rapidamente ao nível 5. Na Rua das Lojas, Lingu comentou que havia uma loja para iniciantes ali. 4 pessoas estavam em frente ao balcão discutindo sobre uma NPC fofa. Lindy se aproximou e pediu licença para passar. O rapaz de cabelo roxo se afastou e perguntou o que jogadores de nível 1 estavam fazendo ali. Uma comerciante de pele escura, cabelo roxo, olhos azuis e uma tatuagem de saco de dinheiro no braço perguntou ao protagonista o que ele precisava. Lingu cumprimentou-a e pediu um pergaminho de aceleração inicial e uma garra de gancho de uso único. O rapaz de cabelo escuro riu, chamando-o de mais um novato tolo. O garoto de cabelo roxo zombou, perguntando se ele realmente achava que poderia subir de nível facilmente jogando como ladrão e comprando um pergaminho de aceleração. Rindo, ele disse que parecia que Lingu estava jogando no nível 999 com apenas uma adaga, e acrescentou que esses 2 itens provavelmente esgotaram seus fundos iniciais. O rapaz estendeu a mão com um sorriso sarcástico, sugerindo que seria melhor entregar os itens a ele, e ele o ajudaria a subir de nível. A comerciante entregou-lhe o pergaminho de aceleração inicial e a garra de gancho de uso único.
A caixa de diálogo descreveu o pergaminho de aceleração inicial como sendo de nível 2 e do tipo auxiliar, aumentando a velocidade de movimento em 12% por 9 segundos. Jogadores só podem ativar uma aceleração por vez. O pergaminho só pode ser usado uma vez por 30 moedas de cobre. O diálogo descreveu a garra de gancho de uso único, nível para utilizar qualquer tipo de item auxiliar. O efeito é que a garra pode se prender a uma saliência e reposicionar o usuário. O comprimento da garra é de 3 metros, podendo ser usada a cada 30 segundos, custando 60 moedas de cobre por uso. Um diálogo anunciou que os itens foram adicionados ao inventário. A comerciante bateu palmas com um sorriso e afirmou que valia 90 moedas de cobre. Ela acenou para o protagonista desejando boa sorte. Lindsay levantou a mão sem se virar e agradeceu. O rapaz de cabelo roxo apontou o dedo irritado para ele, dizendo que ele era um tolo por não tê-los ouvido. O jovem de cabelo escuro zombou e chamou o protagonista de idiota de nível 1. Lingu perguntou quanto tempo eles levaram para alcançar o nível atual. O garoto de cabelo roxo respondeu irritado que gastou 15 dias para chegar ao terceiro nível, questionando se o protagonista achava fácil para um novato matar monstros. O rapaz com o capacete disse que atingiu o terceiro nível em 13 dias, 4 dias por nível. Ele comentou que sua velocidade não era ruim, já que muitos ficam no primeiro nível por até 10 dias. Virando-se, Lingu respondeu calmamente que entendeu tudo e afirmou que eles ainda estariam na vila de novatos nos próximos dias. Eles o olharam com descrença, e o garoto de cabelo roxo perguntou irritado o que ele quis dizer. O protagonista acenou com a mão e disse que se viriam no dia seguinte. O sol se põe na vila, e ele pensou que logo eles entenderiam. Lindy foi até a rocha e disse que se lembrava que era ali. Ao entardecer, sobre as montanhas da cidade principal de casa, o Pico do Pôr do Sol, localizado ao nordeste da cidade, é majestoso e extenso. É chamado de Pico do Pôr do Sol porque o cume parece se conectar ao céu e à terra, de modo que nem o sol toca a borda. O protagonista olhou para cima, protegendo os olhos da luz com a mão, e observou ao redor. Ele pensou que haveria menos pessoas ali devido à escassez de missões nas fases iniciais. Lingu sorriu e pensou que, com menos pessoas, não haveria conversa fiada, permitindo que ele subisse de nível confortavelmente. Ele notou um grupo de pessoas ao lado. O rapaz de cabelo curto disse que também havia aceitado a missão e que parecia que a conversa automaticamente iniciava a missão. O jovem com orelhas de elfo respondeu que havia falado com um NPC chamado Velho ao entardecer. O rapaz de cabelo curto disse que não sabia o que esse NPC queria e comentou que a conversa acionava uma tarefa com limite de 10 minutos. Ele se perguntou como poderiam chegar ao topo do pico em 10 minutos. O rapaz encapuzado com orelhas de animal comentou que não daria para fazer em 20 minutos, quanto mais em 10 minutos. Ele acrescentou que, no momento, o nível de todos está baixo e o bônus de velocidade é muito pequeno. Ele disse que a primeira metade da montanha é tranquila, com um caminho acessível, mas há uma fenda na metade, exigindo que façam um desvio para continuar subindo. O caminho levaria ao menos 6 minutos, e se não houver trilha, será ainda mais difícil escalar. A elfa de cabelo rosa concordou, com lágrimas nos olhos, dizendo que se não contornarem, cairão para a morte. Ela agitou os braços e contou que uma vez pulou, pensando que havia uma plataforma escondida, mas apenas despencou e morreu. Os garotos gritaram furiosos que essa missão era terrível, perguntando quem deixou a garota chorar. Ela explicou que sua equipe inteira tentou a tarefa, mas falharam e se separaram. Eles a confortaram, dizendo que a levariam a outro lugar para subir de nível. Ela concordou. Lingu sorriu ao fechar os olhos. Ele está diante do pico com uma caixa de diálogo à sua frente. Disse que o ponto de acesso à missão deveria estar em algum lugar por ali. Lindy ouviu um passo e se virou. Um homem de capuz branco perguntou se alguém gostaria de ver a vista do topo da montanha. Um rapaz de cabelo cinza passou dizendo que era perda de tempo. Ele viu que o velho de barba branca e manto branco era o velho ao entardecer. O velho perguntou novamente se alguém queria ver a vista do topo da montanha. Lindy o cumprimentou educadamente. O velho perguntou se ele queria ver a paisagem, e o protagonista aceitou com um sorriso, dizendo que só veio para admirar a vista do alto.
O grupo de pessoas notou que Lindy estava falando com o velho. O jovem de orelhas de elfo perguntou se esse era o ladrão de nível 1 que acabou de passar. O rapaz de cabelo curto perguntou por que um ladrão de nível 1 também aceitou essa tarefa, questionando se ele era estúpido. Ele zombou, dizendo que ouviu falar de uma tarefa especial ali, então decidiu tentar. Ele acrescentou que não havia nada a dizer sobre seu nível e força, comentando que existem jogadores sem cérebro por toda parte. A elfa exclamou, insatisfeita, que esse tipo de missão só pode ser completado em nível elevado e, ao invés de perder tempo, é melhor lutar contra monstros e melhorar. Ela lamentou pela morte e pelo tempo perdido. O jovem de orelhas de elfo sugeriu sarcasticamente que esperassem para ver o protagonista falhar na missão e parecer um tolo. Lindy colocou uma das mãos no chão, envolvido por uma luz roxa. A notificação do sistema dizia: pedido do velho ao entardecer, você aceita a missão de escalar até o topo? O tempo limite é de 10 minutos e a contagem regressiva começa após aceitar o pedido. O protagonista pensou que tinha todos os 12 pontos na habilidade de destreza apenas para essa tarefa. Ele decidiu maximizar sua agilidade física e bônus de velocidade. Ele franziu o senho e pensou que esta era uma missão especial, e que em sua vida passada ele havia tentado completá-la inúmeras vezes, mas no final desistiu. Pensou que, se conseguisse, obteria um equipamento especial. Ele bateu a mão na caixa de diálogo e decidiu que esse seria o seu primeiro passo rumo ao sucesso. Ele aceitou a missão, e a caixa de diálogo informou que o pedido foi aceito. Ainda franzindo o senho, ele disse ao velho para esperar que eles se viriam no topo. O velho observou calmamente enquanto a caixa de diálogo indicava que a contagem regressiva havia começado. Lindy correu para frente, pensando que estava ali para vencer. Um monstro semelhante a um sapo estava bebendo água do lago. Percebendo a agitação na água, ele olhou para cima e viu Lindy se movendo com saltos rápidos. A caixa de diálogo indicava que restavam 9 minutos e 58 segundos. O protagonista escalou rapidamente as rochas com pulos. A elfa exclamou que ele havia aceitado a missão. O garoto de cabelo curto riu, e o rapaz com orelhas de elfo também riu, dizendo que mal podia esperar para vê-lo falhar na missão. O garoto de cabelo curto disse que logo o viriam fracassar. Quando ouviu a exclamação, ele perguntou o que havia acontecido. Apontando o dedo para o caminho serpenteante, o garoto disse que ele não correu pela trilha, mas entrou na floresta densa. Lindy correu rapidamente para dentro da floresta espessa. Ele pensou que o caminho serpenteante era seguro e conveniente, mas também era tortuoso e difícil de percorrer. Ele raciocinou que um caminho reto entre 2 pontos é o mais curto, e que um percurso pela trilha serpenteante aumentaria várias vezes a distância entre os pontos. Com o senho franzido, ele pensou que a razão pela qual ninguém caminha pelas florestas inexploradas é porque o sistema cria aleatoriamente monstros na vegetação densa, como o monstro de grama de boca grande. Lindy lembrou que em sua vida passada ele havia aprendido o caminho mais rápido para o topo como ladrão e tinha percorrido essa rota inúmeras vezes. Esses monstros de grama de boca grande eram a solução secreta para alcançar o topo rapidamente. Vários monstros de grama de boca grande saltaram dos arbustos, e um deles avançou contra o protagonista com a boca escancarada. A caixa de diálogo descreveu os monstros de grama de boca grande como os pequenos monstros irritantes mais comuns na vegetação montanhosa. Embora não representem grande ameaça para os viajantes, se houver muitos deles, se tornam um verdadeiro problema. A silhueta de uma adaga apareceu na mão de Lindy enquanto ele corria em direção ao monstro, ativando a habilidade de ataque furtivo. Lindy foi envolvido por raios amarelos. A caixa de diálogo descreveu a habilidade, uma das principais habilidades de um ladrão, que permite aparecer instantaneamente nas costas do inimigo e acertar seu ponto fraco. O dano causado inclui o poder do ataque mais o dano da arma. Ao completar a habilidade, o consumo é de 30 de mana, o alcance de ação é de 1 metro, e o tempo de recarga é de 20 segundos. Lindy cravou a adaga nas costas do monstro, e uma inscrição apareceu acima da cabeça da criatura, indicando que ela sofreu 13 pontos de dano. A caixa de diálogo relatou que o ataque furtivo estava 80% concluído. Sorrindo, o protagonista pensou que este era o ponto principal de sua ascensão. A caixa de diálogo dizia que restavam 9 minutos e 40 segundos.
Lingu decidiu reduzir o tempo de passagem lançando ataques furtivos enquanto corria em direção aos monstros saindo dos arbustos. A caixa de diálogo indicava que restavam 9 minutos e 30 segundos. A caixa de diálogo também relatou que ele havia causado bastante raiva entre os monstros de grama de boca grande. Muitos monstros atrás do protagonista correram em um ataque. A caixa de diálogo indicava que restavam 9 minutos e 20 segundos. Lindy notou com um sorriso que o ataque furtivo estava pronto para ser usado novamente. Ele cravou a adaga nas costas do monstro, gritando de satisfação. Os outros esperavam que Lindy não conseguisse continuar por muito tempo. Ele continuava a esfaquear pelas costas a cada 20 segundos. Um dos garotos perguntou ao grupo quanto tempo achavam que Lindy poderia aguentar. Ele comentou que, ao escolher a floresta densa, certamente encontraria muitos monstros pelo caminho. A elfa levantou o dedo indicador e, com um sorriso, disse que não acreditava que ele duraria 1 minuto. Os garotos a olharam, encantados. O rapaz de capuz verde disse que ela era muito inteligente. Outro garoto comentou que, cercado pelos monstros de grama, Lindy morreria em apenas 3 segundos. Eles riram, chamando-o de tolo. A caixa de diálogo indicava que restavam 6 minutos e 30 segundos. Lindy agarrou um galho de árvore com a mão, pulando sobre ele. Ele pensou que havia atraído muitos monstros de grama, e que havia uma enorme quantidade deles abaixo. Com o senho franzido, o protagonista refletiu que a próxima localização era a fenda do pico do pôr do sol. Enquanto pulava no ar, ele pensava que precisava estar do outro lado. À sua frente estava uma enorme fenda na rocha. Lindy pousou em um penhasco e calculou que levaria pelo menos 10 minutos para alcançar o outro lado da montanha. Ele parou na beira do penhasco e pensou que, se cruzasse a fenda, o topo da montanha estaria logo à sua frente. A caixa de diálogo indicava que restavam 6 minutos e 10 segundos. Olhando ao redor, ele imaginou que deveria haver um ninho de monstros de grama próximo à fenda. Olhando diretamente para frente, o protagonista viu uma estrutura de madeira primitiva, sob a qual havia muitos monstros de grama. Ao descobrir o ninho dos monstros, Lindy disse que era hora de usar o gancho e o pergaminho de aceleração. A caixa de diálogo informou: você ativou o pergaminho de aceleração inicial. Duração: 9 segundos. Com o senho franzido, Lindy gritou Backstab. O monstro de grama abriu os olhos, surpreso. Atrás dele, estava o protagonista com um gancho e uma adaga nas mãos. Ele gritou para que o levassem ao topo. Esfaqueando o monstro com sua adaga, o protagonista pulou sobre ele, estendendo a mão para frente. Os monstros saltavam tentando alcançá-lo. Lindy pensou que sua velocidade era suficiente e que, com certeza, conseguiria atravessar a névoa. Ele pulou através dela, estendendo a mão, pensando que aquele tronco de rocha resolvia tudo. Ele lançou o gancho para frente e gritou que a distância permitiria que ele decolasse. Cerrando os dentes, o gancho se prendeu em um tronco saindo da rocha, e o impulsionou para cima. Quando se aproximava da beira do penhasco, pensou que faltava apenas um último passo. Um monstro de grama estava na borda do penhasco. Ao vê-lo, Lindy sorriu, envolvido por energia amarela, e estendeu sua adaga. A caixa de diálogo indicava que restavam 5 minutos e 30 segundos. O sol se punha sobre o mar. A caixa de diálogo indicava que restavam 5 minutos e 20 segundos. O protagonista voou sobre a rocha e olhou para frente. A caixa de diálogo indicava que restavam 5 minutos e 17 segundos. Lindy pousou em uma rocha, e a caixa de diálogo o parabenizou. A missão de escalada foi completada em 4 minutos e 43 segundos. O velho comentou que não esperava que ele chegasse ao topo da montanha em menos da metade do tempo. Ele sorriu e disse que Lindy atravessou a névoa e alcançou o topo, mostrando muita coragem e determinação. Lindy sorriu e perguntou como teria conseguido alcançar o topo se não tivesse a determinação para chegar lá nesta vida. Eles estavam no topo da montanha, e o velho comentou que ele era um jovem interessante. Uma rajada de vento levantou o capuz dele. O protagonista olhou surpreso para o velho, que cruzou seus braços musculosos sobre o peito e disse que ele havia conseguido dominar o poder de uma habilidade brilhante. A caixa de diálogo indicava: como você completou a missão em menos de 5 minutos,
desbloqueou a missão secreta do Ancião da Montanha, um certificado de maestria. Lin ficou surpreso ao olhar para o velho que se aproximava. Ele pensou que nem sequer imaginava que receberia uma missão secreta. O velho colocou a mão no peito e disse com um sorriso que a determinação de Lin o lembrava de como ele era no passado. Em seguida, entregou-lhe um item que segurava em sua mão e comentou que ele era confiante ao ponto da insanidade, acreditando que se tornaria rei. Lingu pegou o item e o observou com surpresa. A caixa de diálogo descrevia o certificado de maestria, coberto de poeira. O certificado esconde histórias misteriosas e ornadas. Grandes pessoas o lapidaram com sua experiência e, finalmente, ele recuperará sua antiga glória. Em sua mão, havia um pequeno objeto metálico com asas douradas dobradas. Link olhava para baixo, envolto por uma luz amarela que vinha de baixo. A caixa de diálogo dizia: "Parabéns por desbloquear a missão secreta do Caminho do Mestre. Encontre pistas para explorar os segredos por trás do ícone." Progresso de tarifa, 0%. Franzindo a testa, ele percebeu que não havia instruções específicas e deduziu que se tratava de uma missão de pesquisa. Ele pensou que nunca tinha ouvido falar dessa missão no passado, então não fazia ideia do que se tratava. O velho disse que essa era uma recompensa disponível apenas no auge de sua carreira e que estava satisfeito com sua determinação. Uma grande caixa de diálogo roxa com imagens de itens apareceu na frente do protagonista. A caixa indicava: traje do mestre, equipamento especial para a missão de escalar o topo. Atributos básicos do traje. Poder do mestre causa 1000% de dano a todos os monstros de 5º nível ou abaixo. Corpo do mestre. Monstros selvagens de 5º nível ou abaixo só podem causar 1 ponto de dano por ataque. O nome do traje desaparece automaticamente no 5º nível, juntamente com os atributos, e não pode ser usado junto com outros equipamentos. Lin ficou encantado. A caixa de diálogo perguntou se ele queria equipar o traje, e o protagonista confirmou. Ao atravessar o retângulo roxo, Lin vestia uma armadura leve branca e sorriu. O velho, agora com o capuz removido, disse que sua missão ali estava cumprida. Lindy perguntou quem ele era, pensando que claramente não era uma pessoa comum. O velho olhou para ele e disse que se encontrariam novamente se sua determinação não o abandonasse no topo. Lingu ficou surpreso ao ouvir suas palavras. Colocando a mão em seu ombro, o velho disse que o levaria até as pessoas que estavam ao pé da montanha para testemunharem seu retorno triunfante do topo. Eles desceram juntos da montanha até o vale. A elfa colocou as mãos na cintura e disse, irritada, que já fazia muito tempo e ele ainda não havia descido. O rapaz de cabelo curto riu e presumiu que ele já tinha falhado na missão e estava correndo por aí com medo da vergonha. O rapaz com orelhas de elfo concordou e sugeriu levá-la a um bom lugar para evoluir. O garoto de capuz verde percebeu algo e perguntou o que era aquilo. Algo brilhava no céu e pousou na frente deles, atingindo o chão com força. Eles perguntaram o que estava acontecendo. Um garoto de cabelo curto perguntou se era um monstro, enquanto olhava para uma nuvem de poeira. A garota elfa se aconchegou a um dos rapazes e presumiu que aquilo fazia parte do jogo. Ela abriu os olhos surpresa ao ver o velho e Lindsay em pé à sua frente. O protagonista estava apoiado no chão com uma das mãos, enquanto o velho permanecia ereto com os braços cruzados sobre o peito. Eles o reconheceram como um ladrão de nível 1 quando ele os olhou com um semblante sério. Uma multidão observava a nuvem de poeira se dissipar. Alguém na multidão perguntou se aqueles dois eram NPCs, enquanto outro indagou se ele havia completado a missão de escalar o topo. A elfa comentou com desdém que era o mesmo ladrão novato. Uma voz na multidão questionou como isso era possível e como ele conseguiu. Os olhos da elfa brilharam, e ela se corrigiu, chamando-o de irmãozinho. Outra voz na multidão perguntou de onde ele havia conseguido aquele equipamento. Lingu, vestido com uma armadura branca, caminhava à frente em meio à poeira dispersa. Alguém na multidão sugeriu que aquilo era uma recompensa por completar a missão. Outra pessoa ficou surpresa ao ver que ele recebeu tal equipamento no primeiro nível. Um terceiro comentou que não esperava que essa missão tivesse um equipamento assim. Outro ainda disse que também queria fazer essa missão. O velho e o protagonista estavam cercados por uma multidão. Lingu percebeu que isso havia causado um alvoroço.
Eles estavam no centro da cratera deixada pelo pouso, e ele se perguntava como um retorno assim não atrairia atenção. Coçou a cabeça intrigado. O velho disse que agora se retiraria. Lingu pensou que teria que lidar com essas pessoas sozinho e agradeceu educadamente ao velho. Ele refletiu sobre como só podia responder conforme o sistema sugeria. O velho sorriu e estendeu a mão, envolta em uma energia amarela. Lindy se olhou para ele surpresa. Um rapaz de cabelo curto exclamou que era um portal especial. Ele franziu a testa e perguntou que tipo de NPC era aquele, já que achava que o velho era apenas um NPC comum. O garoto arregalou os olhos e perguntou se o protagonista estava usando algum equipamento de uma missão única. A elfa franziu a testa e perguntou o que era uma missão única. O rapaz respondeu que havia 3 tipos de missões no Vale do Céu. O primeiro tipo é a missão de recompensa. Masmorras ou missões que os jogadores frequentemente recebem, com recompensas como experiência, moedas, itens, habilidades ou equipamentos. O segundo tipo é a missão de aventura. Os jogadores encontram NPCs incomuns ou informações especiais, além de viajarem para locais específicos, sendo recompensados com habilidades adicionais ou equipamentos especiais. O terceiro tipo é a missão única. Quando alguém completa tal missão, ela desaparece para sempre, e nenhum outro jogador pode realizá-la. Cada modo também possui 2 formas de conclusão, uma missão individual e uma missão em equipe. Além da missão individual, cuja dificuldade é fixa, os outros 2 tipos têm 5 opções de dificuldade: nível baixo, nível médio, nível alto, nível especial e nível insano. A elfa, com os olhos brilhantes, disse que não era de se admirar que o equipamento dele parecesse tão bom. Virando-se, o velho disse ao protagonista que esperava que eles se encontrassem novamente no futuro, caso ele continuasse sua jornada gloriosa. Estendendo a mão, Lingu queria perguntar sobre a missão do certificado de maestria. O velho se despediu com um sorriso e entrou no portal amarelo. A caixa de diálogo notificou a atualização da missão. O portal se fechou diante de Lingu, e ele pensou sobre o velho ter se referido a ele como um grande candidato. A caixa de diálogo dizia: atualização da missão Caminho para a Glória. O que é um grande candidato? Do que o velho estava falando? Qual é a conexão com a antiga prova de maestria? Encontre informações sobre um grande candidato para abrir um novo caminho inexplorado. Progresso de Tarifa, 5%. Tipo de missão: missão única. Dificuldade da missão: desconhecida. Ao notar que a dificuldade era, Lindy se perguntou se a missão exigia um certo nível. Fechando os olhos e franzindo a testa, o protagonista decidiu que era mais importante para ele aumentar seu nível agora. A elfa se aproximou silenciosamente por trás dele, chamando-o, e Lindy abriu os olhos. Ele encontrou uma elfa feminina parada bem na sua frente, elogiando-o por ser legal. Ele, surpreso, perguntou se algo havia acontecido. Ela perguntou que tipo de equipamento ele usava, comentando que parecia ser poderoso. Com um olhar suplicante, ela pediu se ele poderia ajudá-la a subir de nível, acrescentando que ele parecia ser um mestre. Len corou, agradecendo e pensando que ela o havia assustado, notando que ela era bonita. O rapaz pisou furiosamente, perguntando se ela não havia acabado de pedir que os ajudasse a subir de nível. Ele, furioso, perguntou se Lindy havia completado uma missão única. Outro rapaz xingou, apontando o dedo para ele com raiva. O garoto de cabelo curto rangeu os dentes e ameaçou matá-lo a qualquer momento. A elfa gritou com raiva, perguntando por que ele não completou a tarefa sozinho se teve a chance. Ele perguntou furiosamente por que ela estava correndo de uma pessoa para outra pedindo para subir de nível. Abrindo a interface, Lindy disse que parecia que ele precisava esconder seu equipamento e informações pessoais para evitar problemas mais tarde. A caixa de diálogo dizia que, após esconder o equipamento, o efeito permaneceria, e o traje pareceria padrão. A armadura do personagem principal se transformou em roupas pretas simples, e ele sorriu, dizendo que seria melhor assim. Notando que ele estava saindo, a elfa perguntou por que ele foi embora sem nem prestar atenção nela. Levantando a mão, Lindy disse que, além dela, nem mesmo aqueles caras seriam capazes de lidar com o local para onde ele estava indo. Ela perguntou por quê, e o rapaz de cabelo curto, com raiva,
Retrucou que ele era um novato de nível 1 com equipamento raro. Ele o desafiou para uma luta 1 contra 1, ameaçando espancá-lo tão mal que nem a própria mãe o reconheceria. O protagonista se virou lentamente, olhando de relance, e perguntou se ele realmente queria tentar. Os garotos ficaram pasmos. O rapaz com orelhas de elfo disse que ele era muito arrogante. Enquanto Linge se afastava, ele sussurrou que aqueles inúteis e aquela garota eram o par perfeito. Enfurecido, o garoto de cabelo curto exigiu que ele repetisse as palavras mais alto. O protagonista respondeu que não tinha tempo para brincar com eles. A elfa, irritada, pensou em como ele era sem vergonha, e agora tudo o que ela podia fazer era andar por aí com aqueles tolos. Ela correu até eles, sorrindo de maneira desajeitada, e pediu para ajudá-la a subir de nível. O garoto com orelhas de elfo perguntou, irritado, se ela queria ir com ele. O rapaz com capuz verde pensou que o protagonista era legal. A elfa disse que mostraria a eles um traje interessante, e eles responderam que não eram pessoas más e que ela poderia contar com eles. Mapa do 5º nível do Exército de Formigas Oco. O mapa mostra a área de recreação, o anel externo, zona de 3 níveis, o anel médio, zona de 4 níveis, e o anel interno, zona de 5 níveis. Um grupo de pessoas, de nível 3 a 5, lutava contra monstros insetoides no Exército de Formigas Oco, anel médio. O rapaz de óculos gritou para o capitão que sua mana estava quase acabando e a poção também já havia sido usada. E ele sugeriu recuar. O capitão, balançando sua espada, respondeu que eles estavam no anel médio e que o maior nível das formigas ali não excederia o 4º nível. Ele disse que eles poderiam lidar com isso e que recuariam após lidar com essa onda. Golpeando as formigas com seu escudo, o orco observou que eles haviam subido de nível em 3 dias. Ele sugeriu que tentassem o anel interno no dia seguinte e que ficariam ricos com isso. Algo verde voou bem na frente de seu rosto. Era uma flecha que atravessou a cabeça da formiga. O arqueiro disse para ele nem pensar em ir para o anel interno. Ela explicou que todas as formigas no círculo interno estão no 5º nível e atacam em grupo. Ela perguntou se ele achava que seria o mesmo que no círculo médio. O ladrão, brandindo uma adaga, disse que existe uma regra em Vale do Céu que proíbe os jogadores de entrarem em áreas dos mapas que estão acima do nível pessoal do jogador. Ele mencionou que tiveram sorte de chegar ao 5º nível no anel médio. Disse que ouviu que os jogadores que atualmente entram no anel interno são membros dos grupos de elite de 5º nível das 5 principais guildas. Todos eles têm equipamentos de nível 5 e possuem pelo menos 2 magos curandeiros para restaurar a saúde do tanque, que irá despencar. O ladrão, com um semblante sério, afirmou que todos sabem que bons itens caem no círculo interno, mas é preciso saber lidar com isso. As equipes de elite das 5 principais guildas só iam lá em busca de itens. O orc ergueu sua espada e gritou para os outros se concentrarem nos monstros, dizendo que estavam quase terminando. O arqueiro notou algo na outra direção, pediu que olhassem e perguntou se era a única que tinha visto. Ling Kuai usou sua adaga para matar as formigas que se aproximavam. Ela notou o 1º nível acima da cabeça dele. O protagonista cortou a formiga ao meio com um golpe de sua adaga. Eles ficaram surpresos ao descobrir que ele era um ladrão de nível 1. Vendo o rosto dele sério, eles o encararam, surpresos, sem entender como ele fez isso ou como chegou ali. O arqueiro gritou, mandando que prestassem atenção para onde ele estava indo. Lindy caminhava em direção ao círculo interno. Quando chegou à borda do círculo, o protagonista saltou. Seus olhos brilharam em vermelho. Havia muitas formigas de nível 5 abaixo, e o grupo perguntou se ele estava louco. 15 minutos antes, a caixa de diálogo dizia que ele tinha acesso ao mapa de 5º nível do Exército de Formigas Oco, na área de recreação. Leni caminhava por uma rua movimentada. As pessoas na rua vendiam e compravam itens. Olhando ao redor, o protagonista pensou que estava no lugar certo. Uma voz perto do portão disse para ele tomar cuidado, porque o exército de formigas responderia rapidamente, tornando difícil lidar com elas. Outra voz disse para não ter medo, porque aquele era apenas o anel externo e eles tinham sacerdotes fortes com eles. Mapa do 5º nível do Exército de Formigas Oco. Para jogadores acima do 5º nível, a entrada está fechada. Acima do portão,
Pode-se ver uma caixa de diálogo que diz Exército de Formigas Oco. Anel externo, anel médio, anel interno. A dificuldade aumenta gradualmente. Lindy caminhava adiante. Os ataques das formigas no anel interno são um pesadelo para os jogadores. O protagonista estava envolto em energia amarela e, sob seu disfarce, era possível ver que ele usava uma armadura branca. Ele pensou que, para ele, dono de itens de uma missão única, aquele era o lugar perfeito para subir de nível. Caixa de diálogo. Item poder perfeito causa 1,00% de dano a monstros do 5º nível ou abaixo. Corpo perfeito faz com que monstros de nível 5 ou abaixo só possam causar 1 ponto de dano por ataque. Com um sorriso, Luku pensou em como limparia o anel interno e, quando um novo grupo de monstros aparecesse, ele certamente já teria alcançado o nível 5. Ele pensou que, como o nível deles era mais alto, ele receberia bons bônus de experiência. A voz gritou que estava repetindo novamente. Uma mão agarrou o rosto de um rapaz de nível 4 com orelhas de elfo. A interface acima de sua cabeça estava vermelha. Uma garota com uma espada nas costas gritou para ele nem pensar em voltar para pegar equipamentos perdidos e que primeiro precisavam alcançar um novo nível. Ela disse ao rapaz para ser corajoso. Se ele estava ciente de que a penalidade para quem tem o nome vermelho é perder um equipamento aleatório ao morrer, ela mencionou que eles haviam desorado sua guilda. A caixa de diálogo indicava jogador assassino com nome vermelho. O nome de um jogador fica vermelho se ele matar outro jogador. Morrer com o nome vermelho acarreta uma penalidade, resultando na perda de experiência e de um item de equipamento aleatório. A duração do efeito de nome vermelho depende da gravidade do crime. O texto na caixa de diálogo vermelha estava riscado com uma grande cruz. O rapaz, agachado, respondeu que antes disso, tudo o que ele havia feito era limpar o anel do meio com a equipe, mas ele nunca imaginou que haveria tantas formigas no anel interno. Ele comentou que a diferença entre o anel do meio e o anel interno era enorme e que isso lhe custaria caro. O rapaz de cabelo preto suspirou e disse que a dificuldade do anel interno não deveria ser subestimada e que é necessário ter cuidado, mesmo como uma equipe de nível 5. Ele afirmou que todo o grupo poderia ter morrido por causa de seu erro e que agora ele era um rapaz de nível 4. Após perder um nível, então eles não eram mais um grupo de nível 5. Ele perguntou se ainda queria voltar para recuperar o item que havia perdido. Lance passou por eles, e o rapaz de cabelo escuro comentou que um dia morreriam por causa dele. O protagonista prestou atenção nas palavras sobre a Guilda do Penhasco Nebuloso e lembrou que era uma das 5 grandes guildas. Ele pensou que parecia que apenas os jogadores talentosos da aliança das 5 grandes guildas tinham força para entrar ali até o momento. O rapaz sentado no chão chamou Lindy irritado, chamando-o de ladrão de nível 1 e perguntou se ele gostava de ouvir as conversas dos outros. Uma lâmina de espada bloqueou seu caminho, e a garota disse que lhe daria um conselho. Ela mencionou que não havia necessidade de ir até lá e morrer, e que aquele não era um lugar para alguém de nível 1 ganhar experiência. Frustrada, ela disse que, se ele achava que tinha sorte de estar ali, seria apenas uma perda de tempo. Ela sugeriu que seria melhor ele ir para uma área de nível 1 ou 2 e aumentar seu nível. Lingico pensou que parecia que as pessoas da Guilda do Penhasco Nebuloso não eram ruins e se comportavam melhor do que algumas outras. Ele abaixou a espada da garota com a mão e perguntou o que ela diria se ele contasse que traria de volta o item que eles haviam deixado lá e o venderia para eles. O rapaz de cabelo loiro arqueou a sobrancelha surpreso e perguntou se a cabeça de LYN estava bem. A garota rangeu os dentes, irritada, e disse que não tinha tempo para brincar com ele. Ela perguntou como ele, sendo um ladrão de nível 1, queria entrar no círculo interno e ajudá-los a recuperar seu equipamento. Lindy cruzou os braços e afirmou que sim, e que precisava do dinheiro. Ele perguntou onde eles haviam perdido o item e se alguém mais poderia tê-lo pego. O rapaz de cabelo escuro respondeu que o item ainda deveria estar lá, pois, naquele momento, para encontrar uma posição melhor para enfrentar os monstros, eles haviam escolhido especialmente uma rocha no círculo interno. O rapaz disse que depois disso, cercado por formigas, seu cajado Flame SPE de nível 5 caiu bem ali. Ele comentou que o sol estava prestes a se pôr e que, quando eles saíram, não havia mais ninguém no círculo interno, então ninguém o pegaria. Riando os dentes, a garota perguntou a Lindy se ele estava falando sério. O rapaz da capa verde concordou com ela,
franzindo a testa, e disse que, mesmo se ele tivesse a poção de invisibilidade, ainda assim não conseguiria pegá-lo, pois o efeito da poção acabaria antes que ele pudesse entrar e sair. O protagonista, que estava à frente deles, já havia sumido, e não foi ele quem disse que não precisavam se preocupar, porque ele já havia considerado essas situações. A garota perguntou furiosamente para onde ele havia ido. Ling se caminhou em direção ao círculo interno e levantou a mão, dizendo a eles para descansarem e que lembrassem de pagá-lo, e que não saíssem até ele voltar. A garota perguntou se ele entendia a língua humana. O rapaz de cabelo loiro perguntou se ele estava brincando. Um rapaz de cabelo escuro perguntou à capitã quanto deveriam pagar a ele. Ao guardar a espada, ela perguntou se ele realmente acreditava que um ladrão de nível 1 seria capaz de devolver o item deles, e se a cabeça dele estava bem. Lindy atravessava o círculo externo, cercado por pessoas lutando. Uma voz pediu para restaurarem sua saúde, pois quase havia morrido. Outra voz gritou que estava sem mana. Outra voz pediu ao mago para cobri-lo. Lange pensou que havia muitas pessoas aumentando seu nível ali. Ele decidiu correr diretamente para o círculo interno. Uma adaga apareceu em sua mão, e ele, franzindo a testa, pensou que deveria alcançar o nível 5 hoje. Ele correu para frente. Uma caixa de diálogo anunciou que as formigas haviam aparecido. 2 formigas de nível 3 surgiram na frente do protagonista. Ele cortou as formigas ao meio com um único golpe de sua adaga. A caixa de diálogo dizia ativar poder perfeito, causar 1000% de dano. O rapaz bloqueou os ataques das formigas com sua espada, e o mago atrás dele disse que seu bola de fogo estava quase pronto. Eles ficaram surpresos ao descobrir que a formiga à sua frente havia sido cortada ao meio. Eles se viraram, surpresos, sem entender o que havia acontecido. Lindsay correu em direção à formiga de nível 4, pensando que havia chegado ao círculo do meio. Usando um golpe traiçoeiro, o protagonista estava no ar, acima do círculo do meio, e sorriu satisfeito. O Or com a espada gritou para os outros se concentrarem nos monstros, dizendo que estavam quase terminando. A arqueira apontou para o lado e pediu para todos olharem, chamando a atenção para onde o ladrão de nível 1 estava indo, e disse que era o círculo interno. Eles perguntaram se ele estava louco. Ele desceu, onde as formigas imediatamente avançaram sobre ele, causando 1 ponto de dano cada. O protagonista girou em uma espiral de golpes com energia amarela, cortando e espalhando as formigas ao redor. A caixa de diálogo anunciou que ele havia alcançado o 2º nível. Rangendo os dentes, ele pensou em como o círculo interno realmente oferecia muita experiência. Frustrado, ele decidiu que, como não havia mais ninguém ali, aproveitaria a oportunidade para matar todas as formigas. Uma voz disse que estava escurecendo e que deveriam voltar. Outro acrescentou que as formigas no círculo do meio estavam quase todas mortas. Outra voz chamou a atenção para o círculo interno. Uma multidão de pessoas se reuniu na fronteira do círculo interno, onde o chão estava coberto de formigas mortas. O Orc perguntou o que havia acontecido. A arqueira disse que aqueles corpos eram todos de formigas de nível 5. Uma voz na multidão disse que viu com seus próprios olhos que ele estava no nível 1 quando chegou ali. O rapaz de cabelo loiro exclamou surpreso que o ladrão ainda estava vivo, surpreendendo-se ao dizer que ele limpou o círculo interno sozinho, ganhando experiência extra por enfrentar inimigos que superavam seu nível. A arqueira comentou que ele já havia subido do 1º ao 5º nível. Um rapaz na multidão disse que não fazia muito tempo, e ele já havia subido do 1º ao 5º nível, e que ele era assustadoramente forte. Outra voz na multidão disse que ele provavelmente estava escondendo o tipo de equipamento que tinha. Linda estava sentado em uma rocha com um cajado de fogo na mão e disse que tinha que ser aquele cajado. Havia muitas formigas mortas ao redor dele. Sorrindo, ele disse que finalmente havia alcançado o 5º nível. A caixa de diálogo indicava que, como ele havia chegado ao 5º nível, o efeito do traje excelente foi encerrado, e ele perdeu o traje excelente. Em um poste branco na área de recreação, podia-se ver uma caixa de diálogo que dizia que estava ficando tarde e que os jogadores deveriam ficar de olho em sua saúde. Lembrava que, se fossem para a área de recreação, poderiam acumular um bônus para as férias. A capitã chamou seu grupo para segui-la e disse que estava escurecendo, e era hora de arrumar as coisas e partir. Ela mencionou que, mesmo para eles, seria difícil enfrentar as formigas à noite.
O rapaz loiro retrucou que LYY ainda não havia retornado, e ainda havia a possibilidade de ele devolver o cajado. A garota franziu a testa, irritada, agarrou-o pela gola e avisou, mais uma vez, que mesmo que a guilda deles estivesse em terceiro lugar, ainda era uma das principais. Segurando-o pelo pescoço, ela o pressionou contra seu peito e perguntou como ele esperava que um novato de nível 1 retornasse o equipamento perdido. Ela perguntou se ele não sentia vergonha. Pálido e tremendo, ele concordou e disse que não conseguia respirar. A capitã o soltou e cruzou os braços, dizendo que ele deveria tirar a expressão de expectativa do rosto. O rapaz de cabelo escuro observou a cena e pensou que também gostaria de perder seu equipamento e receber uma punição como aquela. O rapaz loiro estava segurando o pescoço, limpando a garganta, e disse que era difícil não acreditar nele por causa do olhar em seus olhos quando ele disse que devolveria o cajado. Ele lembrou da expressão calma de Lindsay. A capitã protestou, dizendo que achava que ele parecia um tolo, e perguntou o que alguém de primeiro nível poderia fazer. Pessoas próximas estavam discutindo sobre LYC. Um rapaz comentou que ele havia escondido suas informações pessoais, mas que subiu do primeiro ao quinto nível em uma única meta. Outro mencionou que o fórum de Sky Valley estava explodindo de comentários. O careca disse que nunca tinha visto algo assim desde o lançamento do jogo. O rapaz de chapéu verde percebeu a discussão deles e disse à capitã que algo interessante estava acontecendo ali. Havia vários tópicos no fórum sobre como Lindsay havia limpado o círculo interno sozinho. A capitã disse que só agora havia percebido que todos que voltaram do círculo interno estavam falando sobre isso, e perguntou o que havia acontecido lá. Um rapaz na multidão apontou o dedo para frente e disse que achava que era ele. O rapaz ao lado dele concordou. A capitã se virou, e Lingico estava parado atrás dela, coberto de sangue de formigas, segurando o cajado deles na mão e perguntando com um sorriso quanto estavam dispostos a pagar por ele. A capitã ficou surpresa ao reconhecê-lo como Lindy e se surpreendeu ao perceber que ele já havia alcançado o quinto nível. O protagonista disse que, mesmo que eles não reconhecessem, deveriam reconhecer aquele cajado. A capitã perguntou como ele havia chegado ao nível 5. 5 níveis em uma única noite. Lingu respondeu que estava apenas limpando as formigas no círculo interno e comentou que isso dá muita experiência devido ao alto nível dos monstros, sem contar a quantidade deles. Ele acrescentou que, se eles tivessem equipamentos especiais, também poderiam fazer o mesmo. Em seguida, entregou o cajado ao garoto loiro, que o agradeceu feliz e disse que só tinha 3 moedas de prata, mas estava dando todas para ele. A capitã, franzindo a testa, pensou que, mesmo deixando de lado a questão de onde ele conseguiu o equipamento especial, ainda seria necessário ter habilidade técnica suficiente para enfrentar um exército tão assustador de formigas. A caixa de diálogo anunciou que ele havia recebido 3 moedas de prata. Lindy comentou que foi um prazer negociar com eles, enquanto o garoto loiro abraçava seu cajado com carinho. A capitã pediu para Lindy esperar e perguntou se ele já havia se juntado a alguma guilda, explicando que eles eram uma das 5 principais guildas, a Misty Cliff. Um cara na multidão disse que realmente queria pedir para adicioná-lo como amigo. A capitã então chamou Lindy e disse que, se ele estivesse interessado, ela poderia recomendá-lo ao líder da guilda para que ele pudesse fazer o teste de entrada antecipadamente. Lindy ponderou sobre a ideia de se juntar a uma guilda que ele nem sequer podia tocar em sua vida anterior. A guilda Misty Cliff, na vida anterior do protagonista, também era uma das 5 principais guildas. Quando ele começou a jogar, essas guildas já estavam cheias, e os jogadores se orgulhavam de fazer parte das 5 grandes guildas. Na vida anterior de Lindy, ele passou 2 anos tentando alcançar o nível máximo. Depois de desbloquear o sistema de patches, o tempo necessário para subir de nível foi significativamente reduzido, tornando-se membro de uma das 5 principais guildas um motivo de orgulho. Seu único objetivo na vida passada era alcançar o nível máximo, e por isso levou apenas 2 anos. Uma das razões para isso foi que desbloquear o sistema de patches reduziu significativamente a dificuldade de subir de nível. Outra razão foi que ele ignorou completamente coisas como equipamento avançado e missões especiais. Assim, após estudar inúmeros manuais de jogadores e encontrar a melhor forma de subir de nível que mais lhe convinha, Lindy conseguiu alcançar o nível máximo em um curto período de tempo, especialmente porque ele era relativamente bom em jogos.
Ele só podia começar a ganhar dinheiro para se sustentar depois de atingir o nível máximo. No passado, entrar em uma guilda era algo incrível para ele. Com um aceno de mão, Lindy agradeceu a oferta e recusou, balançando sua capa enquanto pensava que, mais cedo ou mais tarde, ele definitivamente se juntaria a uma guilda, mas deixaria que o destino decidisse qual seria. Ele decidiu que agora precisava conseguir o conjunto certo de equipamentos. Na cidade principal de casa, a Vila dos Iniciantes, as pessoas cercavam Ling se pedindo que ele os ajudasse a subir de nível ou a se juntar ao grupo deles. A garota de cabelos castanhos perguntou se ele precisava de um curandeiro e disse que poderia ser um tanque. O protagonista se desculpou e disse que não tinha tempo para ajudá-los. Ele pensou sobre como o 5º nível realmente fazia os outros o tratarem mal. Os rapazes estavam perto do balcão da loja, e o garoto de capacete perguntou se eles achavam que o ladrão que viram mais cedo voltaria lá novamente. O garoto de cabelo roxo disse que estava até esperando que ele voltasse, mencionando que ele estava agindo de forma presunçosa, sem nem mesmo entender a complexidade do Vale Celestial. O garoto de cabelo escuro disse que não acreditava que ele voltaria e perguntou por que ele voltaria só para se envergonhar. Lindy então apareceu e perguntou por que eles ainda estavam ali e não haviam subido nenhum nível. Os rapazes olharam em sua direção, surpresos ao perceber que LY estava na frente deles e que ele já havia alcançado o 5º nível. O protagonista comentou que eles se encontraram novamente, e os rapazes exclamaram que o nível dele havia subido muito rápido. Lindy se aproximou do balcão, e a comerciante perguntou o que ela poderia fazer por ele dessa vez. Ele respondeu que queria vender alguns itens. A caixa de diálogo perguntou se ele tinha certeza de que queria vender todos os 12 itens selecionados. A caixa de diálogo informou que a troca foi bem sucedida, e ele recebeu 30 moedas de prata e 66 moedas de bronze. Lingu pensou sobre vender os itens indesejados e se preparar para o próximo alvo. Ele pediu 20 incendiários aprimorados e 3 poções simples de invisibilidade. A caixa de diálogo anunciou que ele havia recebido os 20 incendiários aprimorados e as 3 poções simples de invisibilidade. A vendedora piscou e agradeceu pela compra, dizendo que todos os itens foram movidos para o inventário dele. Lingu decidiu comprar armas temporárias com um comerciante de armas nas proximidades. O vendedor de armas, exibindo seus músculos, perguntou se ele precisava de ajuda, espiando por trás do balcão. Uma caixa de diálogo anunciou o recebimento de uma adaga de madeira branca de nível 5. Lingu pensou que os preparativos estavam concluídos e que era hora de partir. O motivo pelo qual Ling se estava subindo ao 5º nível o mais rápido possível era porque o Vale Celestial começou há 3 meses e essa masmorra ainda não havia sido aberta por ninguém. No escuro, cercada por formigas, a rainha inseto se mantinha firme. Na vida anterior de Ling, os jogadores descobriram que havia um ninho próximo ao Vale do Exército de Formigas e era um ponto de controle não marcado, o Ninho da Rainha das Formigas. Após limpar o Ninho da Rainha das Formigas, a masmorra de nível 5 seria atualizada, e a masmorra secreta da Floresta Negra apareceria. Isso também foi descoberto pelos jogadores 5 meses após o lançamento do Vale, e tudo isso era necessário para obter o conjunto de equipamentos mais forte para um ladrão até o nível 10 na Floresta Negra, o persistente conjunto Massacre. Próximo ao Vale da Depressão do Exército de Formigas, Lingu pensou que agora era a sua vez nesta vida. Uma caixa de diálogo anunciou que ele havia descoberto o Ninho da Rainha das Formigas. A masmorra estava cheia de formigas, e Lingu pensou que havia muitas ali, mas em sua vida anterior, após muitas tentativas, os jogadores encontraram uma maneira desonesta de passar rapidamente pelas formigas. O protagonista tomou uma poção roxa. A caixa de diálogo informou que a poção simples de furtividade foi ativada. O usuário se tornará invisível. Quanto maior a percepção do inimigo, mais fácil será para eles detectarem o usuário. Duração do efeito: 9 segundos. Franzindo a testa, ele decidiu prosseguir com saltos rápidos. Lindy avançou pelas rochas, passando pelas formigas. Outra poção de invisibilidade apareceu na mão do protagonista. A caixa de diálogo anunciou que o efeito da poção simples de invisibilidade havia terminado. A formiga ficou surpresa ao perceber que um correndo Lingu apareceu à sua frente. Lindy desapareceu antes de seus olhos, e uma caixa de diálogo anunciou que a poção simples de invisibilidade havia sido ativada novamente.
As formigas abriram suas bocas cheias de dentes, furiosas. A caixa de diálogo chamou a atenção para o fato de que ele atraiu o ódio de um grande número delas. A caixa de diálogo dizia que o efeito da poção simples de invisibilidade havia terminado. Lingu pensou, rangendo os dentes, que aquela era a última poção. Ele correu de uma multidão de formigas enfurecidas, vendo a silhueta da rainha das formigas à sua frente e pensando que estava quase chegando ao seu destino. A rainha das formigas era uma mulher com cabelo verde até a cintura, abaixo dela, um enorme inseto com uma boca separada. Lingu pensou sobre como finalmente a havia encontrado. Franzindo a testa, ele notou duas formigas saltando sobre ele e pensou que agora ele só precisava usar a esfera de fogo das formigas. Ele jogou vários coquetéis Molotov à sua frente, e as formigas se depararam com uma parede de fogo, algumas sendo queimadas. Formigas são vulneráveis ao fogo, então os ataques de fogo têm um multiplicador de dano. Lindy foi separado das formigas por uma parede de fogo e pensou que, mesmo que a rainha das formigas tenha muita vida, não tem ataques, e sua existência é inteiramente dedicada a criar formigas sem parar para protegê-la. Ele pensou que agora, com as formigas separadas pela parede de fogo, a rainha das formigas estava completamente inútil. Rilhando os dentes, a rainha o chamou de homem vil. Segurando 6 coquetéis Molotov em suas mãos, Ling disse que seria melhor se eles lutassem um contra um. Com um sorriso sinistro, ele disse a ela que a culpa era dela por ser um alvo tão fácil e que ela não deveria culpá-lo por ser cruel. Lingu comentou que as misturas incendiárias que ele havia preparado seriam mais do que suficientes para ela. A rainha das formigas franziu a testa e praguejou, com as veias em seu rosto saltadas, e gritou alto. A caixa de diálogo parabenizou o protagonista por matar a rainha das formigas. A caixa de diálogo anunciou um alerta geral. Um jogador com informações pessoais ocultas havia limpado o ninho da rainha das formigas e atraído o ódio da tribo dos insetos. A masmorra oculta de 5º nível, Floresta Negra, foi aberta com uma escada em espiral e estantes de livros. Alguém perguntou se era necessário convocar uma reunião da guilda para algo assim. O chefe do conselho, Billy, do nível 9 da guilda Penhasco Nebuloso, endireitou sua gravata e disse que achava que eles tinham encontrado alguns itens ocultos ou um NPC especial. Franzindo a testa, ele perguntou a Daa se havia necessidade de medidas tão drásticas. Daa respondeu que ele não estava lá na hora, então não entenderia. Ela disse que esse ladrão era realmente intimidante e havia subido de nível do 1º para o 5º em apenas um dia. Franzindo a testa, ela comentou que achava que ele era muito forte e que, se eles não o levassem para a guilda primeiro, as outras 4 grandes guildas o fariam. Wasabi K, do nível 8, perguntou com um sorriso sarcástico se ela realmente achava que um mero ladrão de nível 5 seria capaz de aumentar a diferença entre eles e as outras guildas. Ele disse que isso era absurdo. Daa rebateu mencionando suas habilidades técnicas e disse que ele havia ocultado suas informações pessoais, além de comentar que sua abordagem era completamente diferente dos outros jogadores. Sorrindo, Tiana, a vice-capitã, disse que Daa obviamente estava pensando nos melhores interesses da guilda, por isso pediu uma reunião, e que eles precisavam parar de colocá-la em uma posição difícil. Tiana sugeriu que, se esse ladrão fosse tão bom quanto Daa dizia, então ela deveria convidá-lo para fazer o teste de entrada da guilda. Abrindo as mãos, Tiana comentou que o jogo não havia começado há tanto tempo, e havia muitas pessoas dispostas a se juntar à guilda, e que ele teria sua chance. Daa, coçando a cabeça, concordou com ela e disse que estava muito empolgada porque queria que ele estivesse em seu grupo. Tiana disse que entendia tudo. Daa pensou que Tiana era muito bonita e gentil, não importava o que ela fizesse. Ela achava raro ver uma mulher fera tão bela como Tiana, que sorria usando um grande chapéu de feiticeira com um laço vermelho que revelava orelhas de animal. Eles encontraram uma caixa de diálogo com um alerta universal. A caixa de diálogo informava que um jogador que ocultou suas informações pessoais havia limpado o ninho da rainha e atraído o ódio da tribo dos insetos. A caixa de diálogo anunciou que a localização oculta do 5º nível, Floresta Negra, foi aberta. Sétima ficou surpreso com a localização oculta do 5º nível. Wasabika exclamou surpreso que o jogador tinha limpado a área sozinho e perguntou quem era esse jogador incrível. Ele disse que, de acordo com o anúncio, isso aconteceu após limpar sozinho o ninho da rainha das formigas,
e afirmou que o jogador era um profissional, perguntando a qual guilda ele pertencia. Tiana, franzindo a testa nervosamente, disse para todos se acalmarem, pois esse anúncio seria recebido por todos os jogadores, e todos correriam para a localização oculta do primeiro nível que havia sido aberta. Ela disse que eles deveriam se apressar para lá e encontrar talentos promissores. Billy olhou para ela com fascinação e se levantou rapidamente. Levantou-se da cadeira e disse que ela estava certa, e que não tinham tempo para ficar parados. Ele gritou que era hora de irem para a Floresta Sombria, independentemente de ser a Guilda do Penhasco Nebuloso ou qualquer outra guilda. Até mesmo os jogadores que vagavam pelas ruas ficaram surpresos com a mensagem. As pessoas na rua olhavam para as caixas de diálogo à sua frente, intrigadas com a localização oculta. O homem encapuzado na mesa perguntou à garota de cabelo rosa se ela iria para o local escondido. O homem da cerveja, irritado, perguntou por que um local de nível 5 só apareceu agora. Outro homem lhe perguntou se ele achava que haveria equipamentos ou materiais especiais. Uma fila de pessoas se formou na frente da loja. O homem disse que precisava comprar poções e ir para o local o mais rápido possível. A garota com o arco disse que não conseguiria nem mesmo se espremer para passar, mesmo que já fosse tarde demais. O homem empurrou o outro com o chapéu de mago vermelho, dizendo que as outras guildas já estavam lá há muito tempo. O homem que abriu o portal amarelo na sua frente disse que abrir o portal leva tempo. O outro homem ficou surpreso com o tipo de profissional quase divino que havia limpado aquele local. Incontáveis conversas de jogadores estavam em todos os cantos, e todos estavam animados com a localização que acabará de ser aberta. A entrada da Floresta Sombria, cercada por pessoas. Um enorme cristal branco flutuava no ar. Quando Ling-Ku saiu do teleporte, disse que havia chegado, e ao notar as pessoas, pensou que, como esperado, já havia muitos jogadores ali. Ele se lembrou de que esta missão era uma tarefa especial de equipe, e que haveria cada vez mais jogadores. O homem perguntou surpreso se não havia restrições na diferença de níveis. O homem correndo atrás dele disse que sim, e pediu que se apressasse e o seguisse, porque jogadores de nível 5 ou abaixo podiam entrar, e seus companheiros estavam esperando por ele. Ling-Ku pensou que, como se lembrava, já que a Floresta Sombria é uma localização oculta, geralmente haveria condições ou regras especiais, mas desta vez a condição era permitir que equipes não tivessem limite na diferença de níveis. A única restrição era que jogadores acima do nível 5 não poderiam entrar na localização. O homem incentivou seus companheiros a passar pela menor dificuldade para conseguir rapidamente alguns itens. Virando-se, Ling-Ku pensou sobre como já havia preparado todos os itens e equipamentos para seu grupo e agora precisava encontrar 4 pessoas para formar uma equipe. Ele decidiu procurar pessoas perto do cristal. A caixa de diálogo disse: "Você aceitou a missão da Floresta Sombria, agora você pode usar o portal para a localização." Ele pensou em como os portais amarelos próximos estavam. Os jogadores atrás dele entraram nos portais amarelos de dificuldade baixa. Alguém gritou que haviam descoberto um portal dourado de dificuldade aumentada. O cara com o chapéu de mago vermelho gritou que o chefe final da dificuldade aumentada tinha uma fase de mutação, e pediu para informarem os superiores imediatamente. Outro jogador soltou um palavrão, dizendo que tinham perdido 2 companheiros e quase foram mortos. Uma pessoa na multidão perguntou se a dificuldade aumentada era realmente tão desafiadora assim. O elfo socou o chão e xingou, dizendo que seu equipamento não era adequado para essa masmorra. Ele afirmou que a armadura de nível 5 não aguentava nem mesmo os ataques normais do chefe, e a penetração da armadura era muito forte. Um cara na multidão disse que era um dos membros da Celestial, uma das 5 grandes guildas. Ele comentou que, quando o portal foi aberto pela primeira vez, eles entraram sem hesitar. Outro jogador disse que não só as 5 grandes guildas estavam ali, mas outras guildas também haviam chegado. Ele mencionou que algumas pessoas já tinham superado as dificuldades baixa e média, mas ninguém havia conseguido passar pela dificuldade alta ainda. Disse que nem valia a pena falar sobre as dificuldades especiais e insanas, que levaria pelo menos uma semana antes de alguém tentar superá-las. Ele comentou que este lugar logo se tornaria um campo de batalha para as guildas competirem entre si. Nas primeiras semanas, as guildas estariam ocupadas tentando quebrar o recorde de completar a localização,
como sempre acontece quando uma nova localização é aberta. Ele acrescentou que, em breve, os jogadores solo não teriam nada para fazer. Lingico pensou nos jogadores solo. Um homem na multidão gritou que os representantes das 5 grandes guildas, responsáveis por recrutar novos jogadores, também estavam presentes. Ele disse que estavam observando tudo das margens da localização e que todos eram profissionais de nível 8 e 9. Shana estava sentado à mesa, rindo. Wasabi-kan disse que desta vez eles precisavam encontrar jogadores realmente bons. Ao olhar pelo telescópio, ele comentou que os melhores jogadores foram levados por outras guildas da última vez. Ele pensou com um sorriso malicioso que, se encontrasse talentos promissores e acumulasse pontos suficientes de contribuição para a guilda, poderia solicitar a entrada no segundo escalão. Ele imaginou Tiana o admirando. Bai pensou em como Tiana sempre o rejeitava, mas, quando ele entrasse no segundo escalão, ela não poderia mais rejeitá-lo. Tiana chamou B, que estava perdido em suas fantasias. Ele respondeu com um sorriso. Ela disse que as outras guildas também tinham chegado e que deixariam a tarefa importante de estabelecer recordes para completar a localização para o primeiro e segundo escalões. Com um sorriso, ela afirmou que a tarefa do terceiro escalão era encontrar bons novatos. B comentou que a localização oculta havia atraído muitos jogadores. Ele acredita que haverá muitos talentos promissores aqui. Olhando à distância, Shana concordou e disse que, entre tantos jogadores, eles definitivamente encontrariam alguns. Ela se perguntou se o ladrão que Dara mencionou viria até aqui e disse que gostaria de conhecê-lo. Alguém se surpreendeu com a quantidade de pessoas e comentou que este é o ponto de entrada da localização. O cara de cabelo curto riu e disse que mostraria algo bom para eles. Outro jogador mencionou que conhecia muitos jogadores e que talvez tivesse um amigo disposto a ajudá-los. O elfo comentou que todos os jogadores querem formar um grupo. Ela sorriu, piscando, e disse que mal podia esperar para subir 1 ou 2 níveis. Os garotos responderam dizendo para ela confiar neles. Quando ela os notou, disse que eram eles novamente. O elfo reconheceu e ficou surpreso. Eles recuaram e perguntaram por que ele também estava ali. Fechando os olhos, o protagonista disse que deveria perguntar a eles, pois essa é uma localização de nível 5. Abrindo um olho ligeiramente, ele comentou que essa localização exigia 5 pessoas e observou que eles estavam faltando uma. O elfo notou com surpresa que ele já estava no nível 5. Ela olhou para ele admirada e disse que ele era incrível. Perguntou se ele veio até ali porque sentia falta dela. O rapaz de cabelo curto rangeu os dentes furioso, perguntando como ele conseguiu alcançar o nível 5 em um dia. O garoto com orelhas de elfo suspirou cansado, e o rapaz de capuz verde pensou que ele era impressionante. Lin perguntou se eles queriam passar por essa localização e disse que os ajudaria a completá-la. Ele pensou que, se procurasse outras pessoas, teria que gastar tempo explicando. Eles exclamaram surpresos, perguntando se ele realmente queria ajudá-los. O garoto com orelhas de elfo disse que ele deveria saber que não se deve contar com sorte ao completar localizações. Lindy perguntou novamente se eles queriam passar pela localização ou não. Rangendo os dentes, o rapaz elfo perguntou se ele estava confiante de que conseguiria completá-la, e disse que teria que pagar uma compensação se eles fossem mortos. Fechando os olhos, o protagonista respondeu que isso não seria um problema, mas que ele tinha uma condição. Ele disse que deveriam manter a informação sobre o grupo em segredo por 3 dias. O garoto com orelhas de elfo perguntou por que fariam isso e comentou que só um tolo não gostaria de atenção. Levantando o dedo indicador, Lingico respondeu que, como compensação, após completar a localização, eles só pegariam um item de equipamento e eles poderiam ficar com todo o resto. A caixa de diálogo à frente deles indicava que o jogador os havia convidado para formar uma equipe e perguntava se eles queriam aceitar ou recusar a oferta. O elfo de olhos brilhantes aceitou sem hesitação. Os 3 garotos ficaram olhando para a caixa de diálogo, incertos sobre o que fazer, mas acabaram aceitando. O elfo pensou feliz que finalmente havia encontrado alguém em quem confiar para subir de nível. O rapaz de verde pensou que queria aprender a jogar como ladrão com ele. Os outros 2 acharam que era um bom acordo e decidiram confiar nele por enquanto. Lange o chamou para segui-lo e disse que escolheria um portal. O garoto de cabelo curto,